Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, queridos, bom dia, paz, saúde, alegria para você, que a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja sobre a minha vida e a sua vida em mais uma manhã do Agir de Deus. Deus está conosco, o nosso general é Cristo, a vitória é nossa em nome de Jesus. Estamos bem porque a graça do Senhor tem sido sobre nós. Que você tenha um dia de excelência, aproveite bem esse dia que Deus deu para mim e para você de presente, para a gente viver e viver o máximo que nós pudermos, tá certo? Então venha para o Agir de Deus, aqui das 8h30 às 10 da manhã, de segunda a sexta-feira. Cá estamos, aqui estamos para abençoar vidas, para abençoar pessoas, através da instrução espiritual, através da palavra profética, através da oração da fé, exatamente. E hoje eu quero falar sobre finanças, eu quero falar à luz das Escrituras, quero orar pelas suas finanças. Você que é um empreendedor, você que é um autônomo, um profissional liberal, você que tem a sua loja, o seu comércio, quero destacar a minha intercessão hoje em nome de Jesus, em prol desse povo empreendedor, trabalhador e, é claro, a todos os trabalhadores que trabalham de empregado, CLT e afins, né? Vamos orar sim, temos que orar sim, claro que tem que orar. Claro que tem que orar sim, pelos negócios, pelas finanças, pela vida financeira, afinal de contas, né? Deus quer fazer parte da nossa vida em todas as áreas. Então, dinheiro tem a ver com o espiritual, sim, certo? Muitas pessoas não sabem disso. O que a Bíblia condena, que a Bíblia não apoia, é o amor ao dinheiro, né? Em 1 Timóteo 6,10 diz que o amor ao dinheiro é a causa de muitos males, muitos problemas. Eu vou explicar para você, fique atento aí, porque vai ter provisão, vai ter milagre, vai ter vitória, vai ter alegria, vai ter o agir de Deus nesta manhã especial. E hoje, minha gente, já é quarta-feira, meio da semana, né? Hoje é quarta-feira, hoje é dia o quê? Hoje é dia 27 já, gente do céu, tá acabando o mês, hein? Gente do céu que tá na terra, né? Que vai pro céu um dia, né? Então, hoje é 27 de agosto, gente. 27 de agosto, olha só. 27, 28, 29, 30, 31. Tá faltando 5 dias só pro mês de agosto acabar. Então, vamos profetizar? Eu quero profetizar em nome de Jesus pela fé. Esses 5 dias que restam, 5 dias, esse número representa libertação. Em nome de Jesus, que a partir de hoje, nesses 5 dias, haja uma libertação em alguma área da tua vida que você precisa se libertar. Talvez se libertar da miséria, se libertar de uma mentalidade assim muito assim desanimadora, tem que se libertar, né? Libertar de um vício, libertar de uma escravidão, talvez você está sendo escravo de alguma coisa, né? No sentido de ser escravo de uma dívida, escravo de alguma coisa. Às vezes tem coisa que vai, parece que tentando nos escravizar, mas Jesus veio para nos libertar de tudo. Então vamos crer que esta é a quarta-feira dessa grande mudança, desse grande agir de Deus na nossa vida e através de nossas vidas. Então seja bem-vindo ao Agir de Deus, Deus eterno, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus Emanuel, o Deus conosco, aquele que é o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade e o Príncipe da paz, aquele que abriu o mar vermelho, olha, aquele que deu o maná para o povo no deserto, ele não mudou, ele continua agindo, agiu no passado, age no presente e agirá no futuro. É esse Deus vivo e poderoso que nós adoramos e ele está conosco. Ele está conosco, há um agir de Deus, há uma glória, há uma unção do Espírito Santo. Eu creio que as portas, as janelas celestiais, está tudo aberta, glória, está tudo aberto para nós. Eu creio, nós cremos, quem anda com fé, quem anda com Jesus. Jesus, ele é o autor e consumador da fé.
Sem fé é impossível agradar a Deus. Então já comece a declarar: esse dia será um dos melhores dias dessa semana, vai ter provisão chegando para mim, vai ter provisão chegando para você. Vai declarando, estou te ensinando. Isso só funciona para quem crê. Quem não crê, quem não acredita, então não vai acontecer nada. Mas para quem acredita, acontece. Há poder no nome de Jesus. E ele diz que nós vamos orar no nome dele e as pessoas serão curadas, pessoas serão transformadas pelo poder da oração da fé. E a oração é uma arma poderosíssima. Entenda isso, minha gente. A oração é algo importante. E para a gente orar, eu quero ler aqui Jeremias capítulo 29, o verso 7. Procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Eu quero pegar literalmente do jeito que está escrito aqui para a nossa realidade hoje, minha gente. Olha só, olha a recomendação aqui. Procurai a paz da cidade. Procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Então vamos colocar aqui nessa seguinte ordem. Você que está me ouvindo, junto com a gente aqui, nós vamos dar estamos dando já, né, esse apoio espiritual, essa cobertura espiritual para você que nos acompanha aqui durante a semana toda, de segunda a sexta, das 8 às 10 da manhã, ou você que ouve as nossas ministrações a qualquer horário, a qualquer dia da semana, nosso canal do YouTube do Agindo Deus Quem Impedirá, ou seja, você que ouve a nossa ministração, as orações. Então nós estamos ensinando aqui que onde você mora, qual é o nome da sua cidade? Você mora onde? Por exemplo, eu moro em Curitiba, então eu tenho obrigação de orar por Curitiba, entendeu? Se ninguém orar, mas eu vou orar, entendeu? Pedindo a bênção, pedindo a misericórdia de Deus sobre a cidade, né? Sobre as autoridades constituídas, sobre o povo, enfim. Então, orar pela cidade. Então, qual é o nome da sua cidade que você está morando? Não é a cidade que você nasceu, a cidade que você está morando atualmente. Se você foi designado para essa cidade, tem gente que trabalha em certas empresas, né? E às vezes ele é transferido para uma outra cidade, não é verdade? Então, você está morando numa cidade, ore pela cidade que você está morando, entendeu? Mas também tem, por exemplo, eu nasci na cidade de Jandaia do Sul. Né? Jandaia do Sul é um município do interior do Paraná, norte do Paraná. Lá só sai gente de fé, Jandaia do Sul. Então, eu também não digo que eu oro todo dia, mas eu oro por Jandaia do Sul, de onde eu nasci. Então, eu nasci lá, morei vários anos, morei lá 25 anos. Morei 25 anos em Jandaia do Sul. Depois de Jandaia do Sul, daí eu mudei para Apucarana. Lá em Apucarana ficamos mais, acho que uns 10 anos, lá em Apucarana. Depois de Apucarana, eu mudei para Faxinal, tudo interior do Paraná, norte do Paraná, Faxinal, ali pro lado de Ivaiporã, ali do Vale do Ivaí, para quem é do Paraná deve conhecer, né? Então, ficamos lá 1 ano e 4 meses em Faxinal, e de Faxinal a gente deu um pulo, vinha direto para a capital, para Curitiba, e aqui já estamos no final de outubro desse ano, vamos completar 24 aninhos que moramos aqui em Curitiba. Então eu estou dando o nome de algumas cidades por onde eu passei e agora onde eu estou. Então eu oro por onde eu estou e por onde eu passei e de onde eu vim. Então é muito bacana quando você tem esse entendimento espiritual de orar pela cidade que você está morando atualmente. Mas não esqueça de orar por onde você passou. Porque onde você passou, você deixou alguns amigos, não é verdade? Você fez amizade, às vezes parentes, colegas de trabalho e assim por diante. Esses dias atrás, mais ou menos, acho que uns 20 dias atrás, eu encontrei 2 amigos. Nós crescemos juntos lá em Jandaia do Sul, até uns 16 anos a gente caminhou junto. Aí depois eles mudaram para Curitiba e eu continuei lá. E aí a gente foi se reencontrar, olha, se não me engano, após 18 anos que a gente não se via. Depois de 18 anos, a gente se encontrou aqui em Curitiba, foi um encontro maravilhoso com aqueles 2 amigos. E ele falou assim, você vai vir aqui? Eu falei, não, pode anotar que eu vou passar aí.
Quando eu cheguei lá de surpresa, ele falou assim, eu fui na empresa dele, ele falou, nossa, eu não acreditei, eu achei que você não vinha. Falei, não, se eu falar, tá falado. Então, tô aqui. Ele me abraçou, mas ficou feliz, só não chorou, só faltou chorar de emoção. Eu também fiquei emocionado, porque a gente cresceu no bairro junto, né? Hoje ele é um empresário bem-sucedido, a família dele, então a gente cresceu junto. E eu pensando, acho que ele não me vê. Ele falou, você que pensa, Edson, eu vejo as suas pregações, você é um excelente pastor, né? Ele é um cara bacana. Então foi tremendo, assim, sabe, aquele encontro. Então é isso, então você ora pela cidade, seus conterrâneos. Então é muito importante quando você tem essa visão ampla, né? Porque tem gente que ele tem uma visãozinha muito míope, ele enxerga, não estou falando de visão física, mas de visão espiritual. Ele enxerga muito pouco, né? Ele só enxerga para ele. Você tem que ter uma visão de águia. Oh, aleluia! Oh, maravilha! Visão de águia, é isso aí, pessoal. Oh, que beleza, hein? É isso. Então, quem tem essa visão e ela cresce essa visão, você se torna bênção na vida de milhares de pessoas. Deus não quer que só você seja abençoado. Como disse aqui o irmão que escreveu a sua mensagem do dia aqui, né? Deus quer que você abençoe outras pessoas, não é? A bênção não é só para você, é para muita gente. Então, ore pela cidade que você mora, né? E por onde você passou, bacana. E agora, é claro, vamos orar pela nação brasileira, pessoal. O Brasil tem em torno, se não me engano, 5.570 municípios. Desde municípios que tem lá 800, 900 habitantes, né, pouquinho, né? E grandes metrópoles, né, como Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, lá Minas Gerais, Belo Horizonte, e tantas regiões do Brasil, né, que é gigante, que é grande, cidades grandes, metrópoles, né? Mas tem as pequenininhas, médias, né? Então é isso, minha gente. Então nós que confiamos em Deus, temos que ser colunas espirituais abençoando a nossa nação com oração. Entendeu? Naquilo que o homem não vai fazer, Deus vai fazer. Deus agirá. Oh, glória! É isso, minha gente. É a oração uma ferramenta poderosíssima. Se você orar com base na palavra de Deus, você vai obter vitória. Você orando com base na Bíblia, naquilo que Deus pede para a gente fazer, vai acontecer. Exatamente, vai acontecer. Por exemplo, Jesus, o nosso querido Jesus, Salvador, o nosso que nós adoramos, só Jesus Cristo, ele é tremendo, ele é glorioso, ele deixou para nós aqui um ensinamento, pessoal. Olha o que ele diz aqui, ó. Em João capítulo 15, o verso 7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então tem uma conexão aqui, ó. Se vós estiverdes em mim, está falando de quem? Da palavra, de Jesus, do próprio Cristo. E as minhas palavras estiverem em vós. Você pode pedir o que você quiser. Vai ser feito, irmão. Olha que coisa forte. Então é isso. Então vamos clamar pela nação, pelo Brasil. Pelas capitais, né? São capitais, Curitiba, capital do Paraná, enfim. Cada estado tem a sua capital, né? Você que mora nas capitais, né? Ora aí pela cidade que você mora, na região metropolitana. É isso, pessoal, é o trabalho da formiguinha, cada um fazendo a sua parte. E pare de ficar se desmerecendo. Sabe aquela pessoa que diz assim, mas eu vou orar, será que Deus vai atender? Irmão, ora com fé, viu? Ora com fé, estamos aqui para ajudar você, para ensinar você. Então Jesus está dando a dica aqui, está dando a orientação para nós. Então vamos, pessoal, quem tem fé, ora com fé, clame a Deus. Jeremias 33:3, o famoso texto, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Clama ao Senhor, Ele agirá. Deus está agindo, Ele sempre agiu. Ele está agindo enquanto a gente está falando aqui, Deus está agindo. Você acha que Deus está sentado num trono, braços cruzados? Deus está fazendo, Deus trabalha. Sabia disso, não? Deus está agindo, Ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo, Ele sabe de tudo, irmão. Tá entendendo? Então Ele está no controle de tudo, Ele sabe até quantos cabelos tem na sua cabeça, irmão. E se você é calvo, Ele sabe quantos você tinha. Você já não tem mais, né? Tem gente que não tem mais, né? Eu trabalhei num escritório de contabilidade e eu cuidava dos recursos humanos. Então eu pegava a carteira profissional, registrava, escrevia, né? Então eu trabalhei muitos anos nessa área. Aí você olhava o camarada na atualidade e a carteira, né? Igual a carteira de identidade. Você pega a carteira de identidade, o cara tem um cabelo, né? Agora perdeu tudo. Mas é um barato esse negócio. Então, gente, estou contando isso aqui por quê? Porque é isso aí, nós temos que orar, nós temos que clamar, nós temos que buscar.
né? Então Deus conhece, Ele sabe até as folhas que caem de uma árvore. Deus está no controle, gente. Acalma o teu coração, faça a coisa certa, se alinhe aos projetos de Deus. Tem gente que ela está desalinhada, ela precisa se alinhar aos projetos de Deus. Aí Ele vai abençoar os seus projetos. Eu falei que eu vou orar, nós vamos orar sim, mas antes da oração sempre tem uma instrução espiritual. E eu quero aqui fazer vou fazer uma mistura, que vou misturar 2 assuntos num só. Falei de orar pela cidade. Agora, por quê? A Bíblia ensina que a nossa própria prosperidade está ligada à cidade onde vivemos, ao país. Se o país, né, tiver outros problemas sérios, sobra para quem? Para todo mundo. É ou não é? Sobra para todo mundo. A Bíblia diz, no livro de Eclesiastes, né, que Deus Ele manda as coisas, a sol, a lua, por justo e por injusto. Deus é tão bom. Se Deus fosse mal, né, Ele só dava coisa boa para quem acredita nele. Mas não, Deus deixa aí, ó. O ar é para todo mundo, né? O sol, a lua, as estrelas, tanta coisa, né? Tanta coisa eu poderia falar aqui. Então Deus é maravilhoso, você está entendendo? Então, se onde você mora, essa cidade vai para frente, você vai se beneficiar disso. O país é a mesma coisa. Então a gente tem que entender que nós estamos num momento muito delicado, no mundo todo, e principalmente no Brasil, você tem que aprender a orar e abençoar essa nação. Pedir a misericórdia de Deus sobre a nação, o Brasil, minha gente. É isso mesmo que você está ouvindo, está entendendo? Então isso aqui é um chamado para nós buscarmos a verdadeira paz que vem de Deus. Então o ato de você orar pelo crescimento da sua cidade, da sua nação, da sua região onde você está, envolve o quê? Procurar o bem-estar e a paz para todos. Entendeu? É isso. Porque quando a gente ensina isso aqui, tem um grupo pequeno de pessoas que fala assim, mas não é bem assim, a Bíblia diz que as coisas vão piorar. Tudo bem, mas não é porque está escrito isso, mas a Bíblia fala o outro lado também. Se nós orarmos, se posicionarmos, fazemos a coisa certa, Deus agirá. Sempre teve problema, minha gente. Sempre teve batalha, sempre teve desafio. Desde que o mundo é mundo, entendeu? Que entrou o erro no mundo, tem problema. Não é de agora, entendeu? Então você tem que ser mais otimista. E digo mais, eu sou cristão de longa data, então se eu falo aqui, eu sou responsável por aquilo que eu falo, mas eu falo com clareza, dizendo o seguinte, pelo menos os cristãos, a sua grande maioria, acredita o quê? Que um dia, é o nosso interesse maior, um dia vamos estar numa outra dimensão, né? Vamos usar aqui o termo céu, né? Vamos assim dizer, as mansões celestiais, vamos usar esse termo aqui, né? Então o que acontece? Mas a Bíblia diz que lá no céu não vai ter choro, não vai ter tristeza, não vai ter morte, vai ser só alegria. Então você tem que entender, se você é um cristão de verdade, você não pode ficar jogando tudo pro céu. Eu não vejo a hora de chegar no céu porque lá eu vou ser feliz. Amado, a gente vence os leões, os tigres, os ursos da vida, é aqui na terra, minha gente. É aqui na terra. Porque às vezes quando alguns cristãos, por não conhecer a Bíblia, eles estão passando uma prova, uma luta. Meu Deus, volta logo Jesus, me leva logo pro céu. Daqui a pouco você morre, aí não vai reclamar, né? Entendeu? Então é isso aí, pessoal. Tem que entender, o apóstolo Paulo, gente, na época do apóstolo Paulo, em Tessalonicenses, falando lá da volta de Cristo e tudo mais, aí um monte de irmãos lá de Tessalônica, se eu não me engano, acho que é essa região aí, eles começaram não queria trabalhar mais. Parou os projetos, parou de trabalhar, parou de fazer as coisas e começou a querer comer na casa dos outros irmãos lá que estavam trabalhando. Aí os outros irmãos reclamaram, falou, Paulo, essa galera aqui não quer trabalhar. Eles querem comer as nossas custas aqui. Paulo falou, gente, quem não trabalha não come, tem que trabalhar. Então é assim que funciona. Então tem muitas pessoas que têm aquela filosofia de jogar tudo para a eternidade, tudo para o céu. E esquece que você está na terra, irmão. Você está na terra, rapaz. Tem que trabalhar, tem que ir à luta, tem que ir à batalha. O importante é você ficar firme com Jesus, cuidar da sua fé, cuidar da sua comunhão com Deus e trabalhar. Deus diz, esforça-te que eu te ajudarei. Agora tem pessoas que aí fica folgada, não quer fazer nada, aí não quer fazer nada, não vai ter nada, irmão. Essa é a verdade. Essa é a verdade, minha gente. Acorda, Brasil. Entendeu? Acorda, vamos acordar, minha gente. Claro. Eu acredito, muitos cristãos acreditam.
o arrebatamento. Eu também acredito. A qualquer momento poderá acontecer o arrebatamento dos salvos. Entendeu? No mundo inteiro. Mas a gente não sabe nem o dia, nem a hora. Então você tem que estar firme com Jesus toda hora. Que pode ser daqui a pouquinho. Pode demorar 1 ano, pode demorar 3, pode demorar 5, pode demorar 10. A gente não sabe a data, a gente não sabe o dia. Ninguém sabe. Só Deus que sabe. Então, enquanto você está na terra, irmão, estude. Termina aquela faculdade aí que você está patinando aí, quer desistir. Termina, estuda, vá à luta, vá à batalha. Entendeu? Porque se a gente vê na Bíblia, a gente já vê que lá atrás tinha uma turma que já não queria trabalhar. Jesus é tipo assim, Jesus vai voltar mesmo, então não vou estudar, não vou trabalhar. Isso chama-se, não vou nem falar, senão alguém vai ficar chateado. Vai ser falta de sabedoria. Irmão, o que tem de gente que está com a vida atrasada é porque ficou com essa filosofia. Entendeu? Está vivo, mas ficou atrasado, ficou para trás, meu irmão. Dançou. Pessoal, linguagem diferente, mas é para você entender. Tá certo? Se ninguém te ensina, a gente fala aqui do jeito que Deus me deu essa graça para ensinar. Né? Deus dá uma graça para cada um, né? Um ensina de um jeito, é a mesma coisa, mas com umas palavras diferentes, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Quem gosta é porque está entendendo o ensinamento e é abençoado. Quem não gosta, não sabe o que está perdendo. De não gostar dessas verdades bíblicas, você está entendendo? Então, meu irmão, mãos à obra, vá à batalha, trabalhe, lute, né? Termine ali a sua casa. Nós vamos orar, mas com trabalho, com oração, com a bênção de Deus. E enquanto estamos na terra, nós temos que fazer o quê, gente? Se você é um cristão, evangelizar, falar do amor de Jesus, viver o amor de Jesus, orar pela sua família, ser uma coluna espiritual, é isso é ser útil, isso é magnífico, isso é tremendo a gente saber que estamos fazendo alguma coisa, exatamente. Até você que está pensando assim, pastor, eu já tenho 70 anos, pastor, mas parece que eu não estou fazendo nada. Claro que você está fazendo, você já fez muita coisa, meu amado e minha amada ouvinte. Mas você continua fazendo, você está ouvindo a gente. Quando você ora pela gente que está na frente, pregando, fazendo, você está ajudando. Talvez você não está na linha de frente, mas você está apoiando. Você está ajudando na oração, na intercessão. Você está ajudando com uma semente financeira, uma oferta. Né? Talvez você ajuda outros ministérios e está tudo certo, mas tem aqueles que ajudam o nosso. Tem vários. Então, é assim. Há casos, eu tenho pessoas que elas dizem assim, pastor Edson, olha, eu ajudei 2 anos o ministério de vocês, foi bênção, fui abençoada, mas agora, isso eu recebo, estou falando de coisa que as pessoas, só que eu não leio aqui, mas às vezes eu falo meio por cima, assim, para não ficar muito exposto à coisa, né? Mas tem gente que fala assim, pastor, olha, eu ajudei, estou feliz, só que agora Deus, a pessoa fala assim, mas Deus me deu um direcionamento para ajudar agora um outro ministério. Eu vou falar o quê? O que eu vou falar? Se Deus mandou, quem sou eu? Está falando, mas se Deus mandou, mas é o direito seu de escolher, meu amado. Eu sou um camarada, graças a Deus, tenho uma mentalidade assim, sensacional, assim, muito aberta assim, para entender as coisas. Então, se Deus direcionou alguém para deixar de ajudar nós para ajudar outro, então certamente Deus vai direcionar outros para ajudar a gente, concorda comigo? Você acha que Deus quer que a gente pare com isso aqui? Não quer nunca, entendeu? Não quer. Aqui, para a gente parar aqui com esse horário aqui, das 8h30 às 10h, para parar, só se, vamos assim dizer, só se não existir mais a rádio. Ou a rádio mudar alguma coisa, ou a rádio, os proprietários chegar, pastor, a gente não quer mais o senhor aí, vão ter que... Só se isso acontecer, porque da minha parte eu não vou parar. Entendeu? Eu não vou parar. Aliás, a gente não parou, tanto é que além aqui da Marumbi, há mais de 20 anos aqui, nós estamos em outros 3 grupos de outros grupos de rádio, que a gente não tem como falar aqui. Se você quer saber, entra no site adqi.com.br, lá tem adqi.com.br, que é agindodeusquemimpedirá.com.br, um site bem simples, bem enxuto. Lá tem os outros endereços das rádios e tem também o endereço do culto presencial aos domingos às 9h30 da manhã no hotel em Curitiba. Então é isso para você entender, entendeu? Agora, eu aprendi o seguinte, comigo já aconteceu comigo. Quando Deus fecha uma porta pra gente, porque tem porta que é Deus que fecha, sabia? Então, quando é Deus que fecha uma porta, é porque ele vai abrir uma outra, talvez melhor, maior, e porque ele quer nos levar a outros níveis, a outros patamares, entendeu? Então, eu sempre ensinei dessa maneira,
Só que sempre a gente tem gente nova aprendendo. Então pode ser que vai acontecer com você aí. Você mora numa cidade, está orando por essa cidade, trabalha numa empresa, de repente você é transferido para outra cidade. E você gosta da transferência. Foi uma transferência amigável, né? Porque às vezes na vida, eu já tive essa experiência de alguém chegar para mim e falar, olha, você está fazendo isso e aquilo, você vai ter que decidir. Você vai ter que ficar com uma coisa ou outra. Eu tive que decidir, mano. Foi difícil, mas muito difícil. Eu demorei. Porque falei, Jesus, o senhor está nessa decisão? Aí quando alguém disse assim, olha, o que você decidir, Deus vai te abençoar. Porque as duas coisas eram boas. Só que não dava para tocar mais duas coisas, mesmo sendo parecidas. Eu queria tocar tudo, mas não me deixaram. Não me deixaram. Entendeu? Eu fui posto no paredão. Conhece no paredão? Você está no paredão, agora você vai ter que decidir. Às vezes a vida prega isso pra gente, sabia? Às vezes acontece isso. E eu não estou falando isso aqui como lamento, eu não faço mimimi, não. O negócio é pra frente, levanta a cabeça e vamos conquistar novos territórios. É assim que tem que ser. Não faça corpo mole, senão você vai você fica pior, a situação piora. Levanta a cabeça aí. Essa palavra é para você. Eu estou contando dentro de um ensinamento bíblico, eu estou colocando parte da minha história, mas não fazendo de vítima. Não, eu não faço de mim vítima, não. Tudo isso que aconteceu, Deus falou comigo antes, Deus me avisou. Deus me avisou. Só que Deus, quando Ele te avisa, Ele não fala como vai ser, que jeito que vai ser e quando vai ser. Ele fala que vai acontecer. Aí você tem que andar na palavra, fazendo direitinho, caminhando, né? Aí um dia, conversando com um amigo meu, de longa data, um homem de Deus, uma pessoa muito abençoada, eu falei, aconteceu isso, o que você me diz? Ele falou, pastor, ele falou assim, vai fazendo certinho como você está fazendo aí, vai fazendo as coisas certas, vai fazendo. A hora que chegar esse momento, vai acontecer. E de fato aconteceu. Você está entendendo? Então é aquela história, o famoso, se você ler o livro de Gênesis, que conta lá a história de José. Lembra da história de José, que tinha o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, aí os seus irmãos tinham inveja dele, aí os irmãos dele tentaram matar ele, mas não matou, daí vendeu ele como escravo. Lembra da história de José? Então, se você ler lá Gênesis 37, 38, 39, conta essa linda história, que é muito inspiradora para a nossa fé. Quando houve essa mudança na minha vida, eu me senti um José. Porque quem vendeu José? Foram os irmãos dele. Não é assim também? Às vezes os irmãos da fé vendem a gente. Gostou dessa? É forte isso aqui, viu? Meu Deus do céu. Se você tiver com o ouvido bem prestando atenção, você vai ser consolado nesta manhã e a tua vida vai crescer, meu. Vai para frente, vai prosperar em nome de Jesus. Entendeu? Se você entender o processo, se entender as batalhas da vida. Então José, ele é vendido. Os próprios irmãos dele, de família, de sangue, uns por parte de pai, né, de mãe, tipo assim, né? Enfim, mas os caras venderam, irmão. E o José vai parar no Egito, irmão. Só que se você ler a história de José, que é um baita do ensinamento, você vê que mesmo José como escravo, Deus estava com ele. Aí ele é comprado pelo um comandante lá do exército, lá do faraó, o Potifar. Potifar viu que José era um cara que tinha presença, um cara de presença, né? Comprou ele para trabalhar para ele. A Bíblia diz, Deus estava com José. O cara trabalha um bom tempo ali, a coisa prospera, cresce, vai para frente. Tudo que José fazia, Deus prosperava. É isso. O homem tinha uma unção aí para crescer o negócio, a coisa ir para frente. O patrão dele percebeu, tudo que esse cara faz vai para frente. Aí ele falou, então você vai gerenciar minha casa, José. Você vai ter liberdade para gerenciar tudo. Só tem um detalhe, você não pode tocar na minha esposa. Então você tem que entender, ouvinte, que Deus ele dá muita coisa para você, mas tem uma coisa que às vezes você não pode tocar. Você está entendendo? Que aquilo lá não é para tocar. Se tocar, você perde tudo. Quantas pessoas, infelizmente, perderam o seu ministério, eram excelentes pregadores, mas ele tocou onde não era para tocar. Ele se conectou com quem não era para se conectar e foi tudo pro beleléu que ele fez. Está entendendo o que Deus está falando? É isso. Então peça a Deus sabedoria, discernimento espiritual, para que você não caia e saia da rota de Deus. Fique no caminho de Deus, naquilo que Deus está te chamando para fazer. Entendeu? Deus não é Deus de confusão.
Compreende? Entenda. Entenda isso. Isso é muito importante, esse assunto. Eu estou falando que nós vamos orar, mas estamos falando para orar o quê? Pela cidade que você mora, orar pelo Brasil. E nós vamos orar pelas empresas, você trabalhador, trabalhadora, empreendedor, empresário, profissional liberal. Você que está me ouvindo atentamente, você que me ouve aí na padaria, você que me ouve aí no mercado, você está me ouvindo aí na farmácia, você está me ouvindo aí no posto de gasolina, você está me ouvindo aí dentro do seu carro, você está me ouvindo dentro da sua casa, no seu escritório, na sua loja. Você talvez até parou o seu carro e estacionou no estacionamento de um mercado. Parece que eu estou vendo assim pela fé, assim, alguém que parou. Ele foi no supermercado, mas não para fazer compra. Ele está utilizando o estacionamento para ficar me ouvindo. Então Deus tem resposta para você. Se você parou, por quê? Porque está tendo uma conexão espiritual no que eu estou falando. Você precisa se alinhar aos projetos de Deus. Deus tem planos maravilhosos. Os planos de Deus para nós é muito melhor do que aquilo que a gente mesmo planeja muitas vezes. Entendeu? Então o José está ali trabalhando, fazendo e acontecendo. De repente, diz a Bíblia que a esposa do patrão já começou a dar em cima do José. Lá em cima, quer dizer, paquerar e tal, o cara era bonito e tal, daqui e tal, dali, tá tudo na Bíblia. Eu tô falando outra linguagem aqui, bem leve aqui, mas tá na Escritura, tá na Bíblia a história. Mas José caiu fora. José não teve relacionamento com aquela mulher, porque aquela mulher tinha marido já. Sabe o que José respondeu para aquela mulher? Ele falou assim, olha, jamais eu pecaria contra o meu Deus. Então José temia a Deus. Entendeu? É isso, o temor, está faltando isso para muita gente. Entendeu? Ele, não, jamais. Ele falou, jamais. José falou isso. Jamais eu pecaria contra o meu Deus. Se ele tivesse um caso amoroso com a patroa dele, a história seria outra, meu irmão. Tinha acabado a história de José seria outra. Seria totalmente outra. É aqui que a gente tem que se cuidar. O apóstolo Paulo, ele diz assim, aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Entendeu? Então você tem que entender que se brincar com a carne, ela te derruba. Salomão já diz, o nosso coração ele é enganoso. Você tem que tomar cuidado, porque hoje tem uma filosofia, não sei se é filosofia, mas eu uso essa palavra, tem uma filosofia no mundo aí, que não é de Deus, obviamente, essa filosofia, eu falo filosofia, que é tipo assim, o que o teu coração diz? O teu coração diz que você tem que fazer isso, e você está em paz e feliz, então faça o que o teu coração diz. Mas a Bíblia diz que é perigoso o coração. O nosso coração ele é enganoso. Eu sempre estou orando, Jesus, não deixa o meu coração me enganar. Não deixa ele passar a perna em mim. Porque coração o que é? Sentimento, vontade, desejo. Tem vontade e desejo que você tem que é louvável, que é bacana. Mas tem outros que é pecaminoso, é perigoso. Acende até uma luz vermelha para você tomar cuidado. Entendeu? É isso que você tem que compreender, meu amado. Você vai jogar fora tudo que você construiu até agora por causa de uma aventura amorosa fora dos padrões da palavra de Deus? Pensa nisso. Pensa nas consequências. Pode ver as tragédias que estão acontecendo nas famílias quando as pessoas colocam os pés pelas mãos, colocam a carroça na frente dos bois, como diz o ditado, né? É isso que Deus está ensinando pra gente. Entende? Então, quando a pessoa erra, tem um acidente de percurso na vida, né? Ele tem como ser restaurado, Deus restaura, mas dá um trabalho para a pessoa, para Deus não, mas para a pessoa. Tem as consequências. Às vezes as pessoas se machucam, casamentos feridos, famílias feridas, filhos abandonados. Você vê aí o quadro da sociedade, o extrato da sociedade, a situação que está aí. Por quê? Por que certas coisas estão ruins? Por quê? Porque as pessoas estão fazendo errado. As pessoas querem fazer algo errado e achar que vai dar certo. Tudo que é errado diante de Deus vai dar errado. Não vai ter bons resultados. Pode ter um período de parece que está dando certo, mas daqui a pouco desanda tudo, cai tudo. Desmorona tudo. Entendeu? Tá compreendendo? Uau, hein? Tô inspirado hoje. Glória a Deus, hein? Tá entendendo? Dá um glória aí, meu irmão. Dá um glória aí. Pessoal, mensagem dessa que tem que ter glória. Irmãos, não podemos se enganar, minha gente. Você não pode servir a Deus só de boca. Jesus, para um grupo de pessoas, Jesus falou assim, aquele pessoal ali, ele só fala de boca para fora, meu coração está longe de mim. Tá cheio de gente assim, né? De boca para fora promete o mundo e um monte de coisa, mas dentro é outra parada, né?
Voltando aqui para orar pela cidade, né? Você vê, cidade, quem está na cidade? São pessoas. Então, curando as pessoas, a cidade vai ficar melhor. Concorda comigo? Entendeu agora? Por que eu comecei falando que é para orar pela cidade? E quem mora na cidade? Nós, você, é ou não é? Então, na realidade, quem precisa ser consertado são as pessoas. As pessoas melhorando, a cidade vai melhorar. O comércio vai melhorar, a nação vai melhorar. Então, são pessoas erradas no lugar errado. Então, nós temos que orar para Deus tirar as pessoas erradas, para estar atrapalhando a gente de crescer. Tá entendendo? Eu tenho que falar com prudência aqui, pessoal. Você está entendendo? É isso aí, né? Então, veja bem. Como eu vou orar pela cidade? Peça pela paz e pelo bem-estar da cidade, das famílias. Né? Ore para que Deus traga a paz, a justiça, a prosperidade para todos. Entendeu? Ore pela liderança da cidade. Toda cidade tem a liderança. Quer a gente goste delas ou não, existe. Né? Numa cidade tem lá o quê? O prefeito, vice-prefeito, vereadores, tem a parte municipal, dos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, não é assim? Estadual é a mesma coisa, federal é a mesma coisa, é ou não é? Nosso país tem esse, né? Tem vários países que são assim, né? Então, é liderança. Mesmo que a gente não goste delas, mesmo que a gente não foi a gente que colocou lá, mas a Bíblia recomenda, nós temos que orar, pedir a misericórdia de Deus, e enfim, entendeu? Aí você ora e fala com Deus aí, interceda, entendeu? É isso aí. Pastor, mas eu não gosto daquele líder. Você não gosta, vai fazer o quê? Fazer o quê? Entrou lá de algum jeito, né? Entendeu? Se entrou certo ou errado, como é que ele vai saber? Tá difícil, né? Então vamos orar, pessoal. Vamos orar aí, entendeu? E o único que pode nos salvar dessa é Jesus, pessoal. Não fica aí achando que vai ter um homem salvador da pátria, que não tem não, pessoal. É Jesus Cristo. Tem que orar para Jesus, né? A Bíblia diz assim, é no livro de Provérbios, quer ver? Está escrito aqui. Você está comigo? Quem está comigo? Está um silêncio. Quem está comigo aí? Quem está comigo? Eu estou aqui, pastor. Quer ver? Ó? Deixa eu ver. É o Provérbios 16, está escrito assim, verso 1. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Olha só. O verso 3. Confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. Olha só. O Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins e até ao ímpio para o dia do mal. Olha só. Olha o verso 9 de Provérbios 16. O coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Olha, gente, que interessante esse negócio aqui. Tá entendendo? A gente estudou em julho desse ano, né? O Provérbios, lembra? Você estudou, você leu Provérbios e tudo mais. Então, você tem que ler de novo, tá tudo aqui. Tá tudo aqui. Tem um outro, eu não estou achando agora, esse é um extra que veio na minha cabeça, mas não estou achando a referência aqui. Mas fala em Provérbios também, que o coração do rei, olha só, o coração do rei está na mão de Deus. Olha que interessante. Então, se você orar, falar com o Todo-Poderoso, com o nosso Papai do Céu aí, ele vai acertar as coisas, pessoal. Entendeu? Tem coisa que é a gente que tem que fazer. Mas nós temos que orar, pessoal. Nós temos que orar, viu? Nunca é demais orar. A oração é tudo. Pedir a misericórdia sobre nós, a nossa família, a cidade, a nação. Enfim, faça a tua parte. Faça alguma coisa, se mexa. Tá bom? Se mexa aí. Entendeu? Muito bem. Outra coisa que eu quero colocar aqui. Peça que a vontade de Deus seja feita. Quando a gente ora, é essencial orar para que a vontade de Deus seja realizada na terra, trazendo então o verdadeiro bem-estar à cidade, à sociedade, às famílias. É isso, a oração, entendeu? A oração da fé. Agora, eu falei que ia misturar duas coisas numa só. Agora que eu vou fazer a mistura aqui e vai virar uma mistura boa. Provérbios 16, verso 3, eu já li, vou ler de novo, diz assim: confia ao Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Confia. Confia significa entrega. Entrega os seus projetos ao Senhor. Entrega esse plano que você fez nas mãos de Deus. Ele vai ver esse plano. Se esse plano ele concorda, ele vai liberar. Entendeu? É como você faz um pedido para Deus.
E coloca diante de Deus o seu projeto, o seu plano que você tem. Deus, eu fiz isso, fiz aquilo. Então você tem que entender que é bíblico você planejar, colocar no papel, escrever, ter metas, alvos e tudo mais. Mas daí você coloca, ó Deus, eu planejei isso. Jesus, analise isso aqui, Senhor. Faça uma análise. O Senhor aprova esse negócio? Esse negócio, o Senhor está nesse negócio? Se o Senhor está, Senhor, me dê as condições, as ferramentas necessárias para que eu possa, então, desempenhar isso. Se o Senhor está nesse negócio. É isso, gente. Entendeu? É simples. Então, como eu disse lá no início da programação, para quem está comigo até desde o início, eu falei o quê? Que ia orar pelos empreendedores, empresários, profissionais liberais, trabalhadores, sonhadores, né? Entendeu? Então, eu separei essa palavra empreender. Empreender não é apenas abrir um negócio, mas colocar em prática os seus dons, seus talentos e as ideias que Deus deu para você. Eu quero ser profeta na sua vida para você que crê. Sabe que hoje Deus vinha dar uma ideia sensacional para você e aí essa ideia vai abençoar você, vai abençoar a sua família, vai abençoar o seu bairro, vai abençoar a cidade, vai abençoar a nação. É isso que você entendeu, é isso. Tem ideias que abençoam muita gente, entendeu? Muitas vezes, meus amados, preste atenção, muitas vezes o empreendedorismo, ele nasce de um sonho. Isso mesmo, nasce de um sonho. Mas para que ele se torne realidade, precisa o quê? De fé, sabedoria e dependência de Deus. Eu estou falando pela ótica divina. A minha formação, além de teologia, mas antes de fazer teologia, eu fiz economia. Então, eu sou formado também como economista. Tive o privilégio de estudar 4 anos na faculdade de economia. E eu atuei nessa área um bom tempo e teve um momento que Deus falou assim para mim, olha, você vai ensinar a minha economia para o meu povo. É o que eu estou fazendo aqui com vocês. Por isso que eu tenho essa linguagem. Se eu fosse um médico, um cirurgião, teria outro tipo de linguagem. Está entendendo? Eu tenho muitos seguidores, muitas pessoas que gostam dos meus ensinamentos desse formato. Por quê? Porque Deus falou que seria assim. Talvez você goste, eu gosto de um outro pastor que prega desse jeito sobre aquele assunto. Beleza, tá tudo certo. Se está edificando a sua fé, tá ótimo. É assim que funciona. Se todo mundo fosse igual, o mundo seria chato. Eu não estou aqui para ser igual ao outro, mas eu não sou melhor que ninguém. Tá entendendo? Cada um tem a sua particularidade, a sua individualidade. Se você fala assim, você tem 2, 3 filhos em casa, eu quero que todos sejam iguais. Primeiro, não vão ser. Prova tá no dedo, na marca do dedo. Cada um tem um jeito, ninguém é igual a ninguém, nem os gêmeos são iguais. Tem algumas coisas, mas não é tudo, a essência dá diferença. Tá entendendo? Ah, eu queria que o pastor fosse igual ao meu. Eu não vou ser nunca. Cada um na sua, meu irmão. Cada um no seu formato que Deus quer que a gente seja. Por isso que muitas pessoas não crescem naquilo que faz. Ele quer ser igual ao outro. Você pode até no começo, quando você não sabe, você pega um jeito de um daqui, um jeito do outro dali. Isso você pode aplicar no mundo espiritual, no mundo corporativo, no mundo dos negócios. Mas vai ter um momento que você vai ter a tua identidade, o teu jeito. Entendeu o lance? É isso. É assim que funciona. Compreendeu? Não tem esse negócio, você tem que ser igual ao teu irmãozinho, ele é calminho, bonzinho. Não, tem aquele é diferente, é diferente. Isso que Deus está ensinando para a gente. Então, vou repetir, empreender não é apenas abrir um negócio, mas colocar em prática os seus dons, talentos, ideias que Deus colocou no teu coração. Agora, Deus, como nosso Senhor e Deus, Ele deseja o quê? Nos abençoar. Mas Ele quer ser também o sócio principal de tudo que nós fazemos. Quando a gente fala sócio majoritário é porque ele tem mais ações, quando é uma empresa acionária que tem ações, né, nas bolsas de valores. Mas Deus, eu acredito que Ele não quer ser o sócio majoritário. Ele é o dono de tudo, minha gente. É isso que eu aprendi. Deus é o dono de tudo. Nós somos apenas os gerentes daquilo que Deus nos deu, ou os coordenadores, ou os mordomos. A Bíblia fala mordomia cristã. Nós somos os mordomos. Tá certo? Então Deus não é o teu sócio. Ele é o dono do teu negócio. Deus é o dono do teu negócio. Você teve a ideia porque Deus te inspirou. Você estudou, você trabalhou, você lutou. É assim que funciona. Acho que foi o mês passado, se eu não me engano. Eu fui convidado por um amigo meu para participar de uma imersão. Era de 3 dias. E ele passou o link, fiz lá a inscrição e tal. Eu falei, Deus, eu vou. Acho que eu vou nesse negócio. Comentei com a minha esposa. Ela falou, vai você, é bom para você.
E eu fui. 3 dias. Sexta, sábado e domingo. Começava às 10 da manhã e até às 20 horas e 30 minutos. Teve uma vez que quase chegou 9 da noite. E tinha 3 intervalos. 1 hora para o almoço e mais 2 horários à tarde de meia hora cada um para um café e tal. E tinha ali no recinto que eu estava, tinha em torno de 500 pessoas no presencial. Mas foi transmitido para o Brasil inteiro e cada cidade tinha um grupo e nós estávamos nesse grupo. E eu fui lá. Falei, eu vou lá. Vou aprender algo mais, certamente. E foi muito bom. Foi demais. Foi tremendo. Eu senti que eu estava bom, fiquei melhor. Porque foi legal. Eu tive ali. Só que quando eu fui na sexta-feira, começou às 10. Quando foi no final, o palestrante disse assim, pessoal, quem quiser vir amanhã no sábado, das 8 às 10, eu vou dar um extra para quem é empreendedor, para quem é líder, para quem é isso, para quem é aquilo. Tá no pacote aqui. Eu aceitei. Falei, puxa, eu vou ter que ir mais cedo. Começava às 10. Falei, eu aceitei e fui. Mas valeu a pena demais. Foi 2 horas assim que, sabe, como graças a Deus a gente já tem uma pegada boa, isso aí foi ampliando a visão, foi crescendo. Isso é tremendo. O que eu estou te ensinando, abençoado? Que você tem que investir naquilo que você faz. Às vezes vai ser necessário você passar um final de semana numa imersão, num curso, em alguma coisa para acrescentar, para melhorar a tua visão com relação ao seu negócio. Você está orando, Jesus manda uma resposta, Jesus manda uma resposta. Aí tem uma chance de fazer um curso ainda de graça. E olha que interessante que eu vou contar para vocês aqui. Esse evento lá, o líder falou assim, o palestrante lá, ele falou assim, quem veio para esse evento, para esses 3 dias de graça, fique em pé, não pagou nada. Eu fiquei em pé e 90%, ele disse assim, gente, 90% dos que ficaram em pé não pagaram nada. E eu estava no meio dos 90%, eu ganhei. E sabe quanto que era para ficar 3 dias nesse negócio? Em torno de R$ 2.490. Eu ganhei de graça. Aprenda aqui, abençoado e abençoada. Você que às vezes tem desprezado coisas que Deus está colocando na tua mão, às vezes é de graça, é só você ter o tempo de estar lá. E não foi. Você está perdendo a oportunidade. Nossa, foi demais. Aí quando ele terminou a palestra no sábado, de manhã, das 8 às 10, aí entrava a turma geral. Aí a gente estava lá também. Aí ele falou, olha, domingo, se alguém quiser mais uma dose aqui na área para empresários e líderes e tudo mais, vou dar de novo das 8 às 10. Falei, tô lá de novo, fui lá de novo. Então eu entrei de cabeça. Então você tem que aprender, você que não sabe, eu estou aqui para te ajudar se você quer a nossa ajuda, que tem coisa que você tem que entrar entrando, você não pode entrar já saindo fora. Você tem que pegar, vai até o fim. Mas olha, aqueles 3 dias foram tão gostosos assim, e ainda consegui fazer amizade com 3, 4, 5 pessoas, e foi tremendo ali esse negócio. Entendeu? É bom demais. Então é isso. Então às vezes você tem que saber, você tem que aproveitar as oportunidades. Entendeu? Você tem que aproveitar. Às vezes Deus está abrindo portas para você, mas você que não entrou. Conta-se uma ilustração que tinha um cidadão em alto mar, numa embarcação pequena. E ele acreditava em Deus. E de repente veio uma grande tempestade. E ele começou a orar, Jesus, me socorra, Deus, me ajude. De repente vem uma embarcação maior e falou, aqui fulano, viemos te ajudar, entra no barco. Ele, não, eu estou orando, Deus vai levantar outro maior. E aquela embarcação foi embora. Aí diz a história que veio um outro barco maior. Fulano, vem aqui, vou jogar corda, eu vou te salvar. Não, eu estou orando. Aí veio uma terceira maior. Ele desprezou as 3 e continuou orando. Aí diz a ilustração que viu uma grande tempestade de vez, aí ele morreu. É uma ilustração, pessoal. Mas isso aqui serve muito pra gente que, às vezes, uma ilustração a pessoa vai entender melhor. Aí ele morreu. Aí ele falou, Deus, eu te servia lá na terra, né? E eu orava tanto para o Senhor me dar livramento. Deus falou, eu mandei 3 livramentos, você não pegou nenhum, Senhor abençoado. É uma ilustração, pessoal. Isso aqui é para você entender que, às vezes, Deus está te dando uma oportunidade e você não está pegando as oportunidades. É isso que Deus está falando. Entendeu? Porque não adianta você ficar nos ouvindo aqui de segunda a sexta e a tua vida não mudar, meu irmão. Tem que mudar para melhor. Se faz 1 ano que você me escuta aqui, se faz 10 anos que você me escuta e você está no mesmo lugar, não cresceu em nada, então alguma coisa está errada. Está entendendo? Alguma coisa está errada. Você pode estar até na mesma casa, isso é uma coisa. Mas a tua vida cresceu espiritualmente? Você está mais firme com Jesus? É isso que eu estou dizendo. Então, assim é também todos os cristãos. Não adianta se ele lê a Bíblia, estuda a Bíblia e faz isso e faz aquilo, mas se a vida dele não muda em nada, não muda.
não cresce espiritualmente, não cresce em nada. Entendeu? Então você tem que fazer uma autoanálise. Vixe, tá forte, hein? O que você acha? Continua, meu irmão? Dá o like aí? Dá um like aí. Tô falando com o menino da rádio, pessoal. Mas se você está me assistindo pelo nosso canal no YouTube, não esqueça de dar o like nessa mensagem e mandar para aquele pessoal desanimado da tua casa essa mensagem para eles tomar jeito. Brincadeira, para eles tomar jeito. Louco, pastor. Às vezes tem gente que entende dessa linguagem, né? Às vezes tem que ser assim, né? Vamos concluir aqui. Nossa, é muita comida, hein? É muita comida. Vamos para a sobremesa, pessoal. Jeremias 29, 11. Ê, Jeremias, fala, Jeremias. Jeremias 29, 11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Para a gente orar. Deus tem planos de paz e não de mal para cada um de nós. Segundo, o verdadeiro sucesso não está apenas no lucro, mas em cumprir o propósito que o Senhor nos deu. Terceiro, termino com uma frase e vamos orar. Essa é uma pergunta. Meu negócio glorifica a Deus e abençoa vidas? O seu negócio que você está fazendo glorifica a Deus e abençoa vidas? Se não glorifica a Deus e não abençoa vidas, reveja o teu negócio. Pense bem o que você anda fazendo aí. Vamos orar? Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer por esse banquete espiritual. Que palavra que está me abençoando, e eu sei que não está abençoando só a minha vida, mas certamente dezenas, centenas ou quem sabe até milhares de pessoas que estão recebendo essa instrução espiritual e vão crescer, vão alavancar o seu negócio, vão para frente, vão prosperar em todos os aspectos, tanto espiritualmente, materialmente, no casamento, na família. Deus Todo-Poderoso, que a tua graça, favor e bondade e misericórdia seja sobre cada um de nós, Pai. E nos dê capacidade, habilidade, sabedoria para entender, Senhor, os sinais, para ver os sinais. Coisas que o Senhor às vezes tem dado a cada um de nós, oportunidades, portas estão se abrindo e a gente não está percebendo. Abra os olhos de todos nós, Pai. Naquela área que nós não estamos enxergando bem, vem abrir os nossos olhos para entender, para a gente realmente estar no centro da tua vontade, Senhor. Nós oramos em favor da cidade de Curitiba, do estado do Paraná e da nação brasileira. E eu me uno junto com os milhares de ouvintes que estão ouvindo a palavra e oramos pela cidade. Cada ouvinte, cada pessoa também orando pela sua cidade, pela nação brasileira e aqueles que moram em outros países que estão nos ouvindo também orando pela sua nação. Os ouvintes da Argentina, do Paraguai, do Chile, dos Estados Unidos, da França, também lá de Portugal, da Itália, do México, lá também de Israel, oh Deus poderoso, e outras nações, lá na Inglaterra, no Japão, onde estamos chegando com esta palavra, que esta palavra possa impactar vidas, pessoas, para que todos possam caminhar firmes na fé, cumprindo o propósito que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Abençoa os empresários, empreendedores, trabalhadores, profissionais liberais, o empregado, abençoa a família querida e colocamos todos os pedidos que estão chegando para nós neste momento, estamos colocando no altar da oração e pedindo socorro divino, Pai. Dê a eles sabedoria. Abençoa no trabalho, as tarefas do dia, as atividades, os negócios e nos livra, Senhor, de todo mal. Abençoa as finanças pessoais de cada um, as finanças do assalariado, aquele que tem o seu prolabore, a sua retirada como empreendedor, empresário. Abençoa a economia da nação, as finanças, o comércio, a indústria, o agronegócio, os prestadores de serviços, enfim, tudo que gera renda, que gera riqueza para a nação, ó Pai, abençoa e dê a todos nós sabedoria para fazer a nossa parte, Pai. Abençoa a água que eu separei, que os ouvintes separaram, que após a oração essa água se transforme em um remédio espiritual. Abençoa também a chave da casa, do carro, da empresa, esse contrato de compra e venda, esse contrato aí da casa própria. Deus, dê luz, sabedoria, Senhor, e abençoa os teus filhos e filhas e que não sejamos apenas abençoados, Pai, mas que todos nós sejamos bênção para milhares e milhares e milhares de pessoas. Abençoa os agentes de Deus, que são aquelas pessoas, Senhor, que estão abençoando o nosso ministério, que têm plantado a sua semente financeira no Agindo Deus. Abençoa o seu salário, o seu ganho, a sua aposentadoria, o seu recurso financeiro, que não falte nada neste lar. Mas que a bênção de Jeová Jiré, o Deus provedor, abençoe a todos nós.
E que haja um despertamento espiritual nesta manhã. Que haja assim, uma ativação espiritual para que essa pessoa cresça no seu empreendimento, nos seus negócios. Porque estamos dando dicas e orientações à luz da tua palavra e queremos a bênção do Senhor e que o negócio que cada um realiza possa glorificar ao Senhor Deus Todo-Poderoso e abençoar vidas, abençoar famílias. Em nome de Jesus. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 12432-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida.